Pouquinho, Opa, Pedro, só para começar a gravar. Bom claro, dia, claro. bom dia a todos. Hoje é a reunião do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, reunião clínica, e hoje fica a cargo do setor de cirurgia ginecológica, particularmente do grupo de uroginecologia, e eu tenho o prazer de contar com a participação do Dr. Pedro Magnani, e o tema de hoje vai ser incontinência urinária feminina, o que o ginecologista precisa saber. Pedro, o microfone é seu, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado a todos. Eu que agradeço o convite, a lembrança. E a ideia hoje é apresentar para vocês o que o ginecologista geral precisa saber, por que ele precisa saber de incontinência urinária, certo? Ah, não tem nenhum conflito de interesses com esse assunto. E um levantamento feito em 2018 mostrou que somente 25% das pacientes que têm incontinência urinária procuram um médico. Para isso, para tratar exatamente isso. E dessas, entre a procura a primeira vez e o início do tratamento, até se fazer um diagnóstico, se começar a tratar, leva em torno de 3 a 4 anos, em média, cada paciente. Então, a Associação Americana de Ginecologia, a ACOG, eh, solicitou aos ginecologistas nos Estados Unidos que fizessem um screening, uma busca ativa. Então, toda vez que uma paciente vai no consultório de um ginecologista geral, fazer sua rotina, fazer sua rotina de climatério anual, se faça uma busca ativa dessas pacientes, questionando se ela tem incontinência urinária. Então, é importante, por causa disso, para você pegar esse grupo de mulheres que, por uma razão ou por outra, não falam ao seu médico que estão perdendo urina, ou por vergonha, ou porque acharem que aquilo é normal da idade, ou simplesmente porque acharem que a incontinência urinária pode ser tratada pelo urologista e não pelo ginecologista. E onde você vai fazer o screening? Na anamnese normal sua, em que você atende a paciente, no exame físico, você vai atentar para algumas coisas. E aqueles que quiserem fazer alguma coisa mais profunda, fazerem um questionário de qualidade de vida. Não precisa ser aqueles questionários é, formais, um questionário para saber o quanto isso atrapalha a qualidade de vida da paciente. E, então, vocês precisam primeiro saber que a incontinência urinária pode ser feita. Pode ser de esforço, né, que acontece quando a pessoa faz um aumento abrupto da pressão abdominal e perde a urina em jato, e só no pico de pressão. Tá? Existe incontinência de urgência ou bexiga hiperativa, em que existe uma vontade premente inadiável de urinar, com perda em grande quantidade e geralmente está associada com fatores desencadeantes, tipo molhar a mão, tipo estresse, chegar em casa, a hora que põe a chave na fechadura, a hora que vai lá beber água. E quando a maioria das pacientes apresenta eh, os dois sintomas juntos. Quando isso acontece, a gente chama de incontinência urinária mista. Existe um terceiro ramo da incontinência urinária que alguns autores, inclusive, nem consideram como incontinência, que na realidade é uma retenção. É uma pessoa que não consegue esvaziar totalmente a sua bexiga, por uma razão ou por outra, e vai chegando um acúmulo desse resíduo urinário ao ponto dela transbordar. Então, é uma retenção crônica. Geralmente, ela ocorre com uma perda insensível, contínua, eh, sem fatores desencadeantes, sem esforço, sem vontade, sem nada, a paciente está sempre úmida. Resumindo, incontinência urinária de esforço é a perda em jatos curtos, sempre relacionada ao aumento de pressão abdominal, e a paciente consegue reter urina até chegar ao local apropriado. Então, ela vai nos lugares, mas se ela tiver vontade, ela tem que ir até chegar no lugar, ela consegue reter essa urina. Já a incontinência urinária de urgência, ela só vai a lugares onde ela tem um banheiro à disposição, a vontade inadiável, a perda em grande quantidade, porque é um esvaziamento vesical, e acompanhada geralmente com noctúria, polaciúria,
fatores desencadeantes, e é muito relacionada a alguns hábitos e vícios da paciente, que nós vamos falar depois. Já a incontinência urinária por retenção crônica, a perda é constante, insensível, acompanhada, na maioria das vezes, com enurese noturna. A paciente relata uso de fralda, tem dermatite urêmica e, geralmente, está relacionada a antecedentes de cirurgias uroginecológicas, ginecológicas ou de pelve, ou doenças neurológicas. E como é que você vai começar a pesquisar? Então, a paciente chegou lá no seu consultório para fazer uma consulta de rotina ou uma consulta de climatério. Então, você deve primeiro, no HMA. Na história da moléstia atual, deve caracterizar essa incontinência urinária. Se é de esforço, se é de urgência, se é mista, se é insensível à perda. As queixas urinárias, se tem noctúria, folaciúria, disúria, poliúria, tá? Fatores que desencadeiam. Se o coito, tem pacientes que perdem durante o orgasmo, que perdem quando tem penetração, a tosse, o estresse, ou outros estímulos, como molhar a mão, beber água, passar, ouvir barulho de água e assim por diante. Queixas evacuatórias, é importante, porque a inervação que controla a parte urinária também controla a parte evacuatória. Exatamente, são os mesmos ramos neurológicos que fazem isso. Então, incontinência fecal, constipação fecal grave e assim por diante. Nos antecedentes familiares, principalmente, perguntar sobre doenças de colágeno da família, presença de prolapsos de repetidos em várias pessoas da família. Os antecedentes pessoais, é importante a gente perguntar sobre cirurgias uroginecológicas, diabetes, doenças neurológicas, doenças da coluna, hérnias de disco, cirurgias da pelve, principalmente que agora tem muito caso de endometriose profunda. É comum o paciente evoluir com alterações urinárias depois desse tipo de cirurgia, tumores da pelve, história de tumores de tratamento e hábitos e vícios, principalmente fumo, café e refrigerantes, tá? Também pimenta, uso crônico de pimenta, de cítricos. Então, esses hábitos, esses vícios, podem piorar muito a perda urinária e, claro, a parte ginecológica, paridade, tipo de parto, complicações que possam ter ocorrido nesse parto e tamanho e peso do concepto. E no exame físico, o que eu devo procurar? Vejam que na história clínica são questões que normalmente a gente faz, só que tem que se atentar para a perda urinária, tentar qualificar melhor essa perda urinária para saber o que fazer no seu consultório com a sua paciente, sem precisar que encaminhe essa paciente para uma pessoa especializada. No exame físico geral, só no paciente entrar na sala, prestar atenção na deambulação dela, se ela tem algum déficit de movimentação, se ela tem algum déficit que possa indicar um AVC, uma isquemia, uma lesão neurológica, presença de edemas, o IMC, a gente sabe que a obesidade é a causa das principais causas de incontinência urinária, e no exame ginecológico prestar atenção na identificação e graduação dos prolapsos, identificação e graduação das rupturas perineais, identificação de tumores ou de cistos na vagina ou na uretra, exame neurológico da vulva e períneo, não precisa fazer um exame neurológico sofisticado, ver se ela tem reflexo clitoriano, se tem sensibilidade normal, avaliação funcional dos músculos do assoalho pélvico, também não precisa fazer aquela graduação toda, só ver se ela tem força muscular, você coloca o dedo dentro da vagina e pede para a paciente contrair. A graduação vai de 0, quando a paciente não consegue nem contrair, você não sente no dedo e não há nenhuma elevação do corpo perineal, ou até 5, quando ela consegue manter o seu dedo, fazer uma pressão contínua por até
é 5 segundos, tá? E um teste que é importantíssimo, que é a perda objetiva de urina. Se a paciente referir para você que ela tem perda de urina, você pode fazer esse teste e não é nada difícil. Basta a paciente estar com a bexiga confortavelmente cheia, ou seja, é uma bexiga que a pessoa está cheia, está com vontade de urinar. Não é aquela bexiga estourando e nem a bexiga vazia. Dá aquela vontade que a pessoa iria normalmente no banheiro. Deita ela em posição ginecológica e pede para ela tossir e fazer valsalva. Se não perder urina, ainda se faz isso em pé, se coloca um pano no chão e a paciente tenta fazer esse esforço em pé também. E observa-se se há perda urinária. Tá? A presença de teste positivo de perda de urina é, é tão importante que a internacional, a IUGA, a Internacional Continence Society, eles autorizam você a operar paciente, chega até a indicação de cirurgia, se você não tiver uma urodinâmica, baseado no teste de perda de urina objetivo. Bom, aí você chegou e a paciente realmente perde urina, falou para você que perde. O que que você vai fazer? A primeira coisa que você tem que fazer: pedir urina 1 e urocultura, sempre. Então, até brincam que no nosso ambulatório. Doutor Pedro, o som não está saindo. E agora? Mas melhorou. Tá. Então, vocês pegaram a parte. Primeiro, pedir urina 1 urocultura. Segundo, saber se isso compromete a qualidade de vida da paciente, se ela deseja tratamento, tá? Isso é importante. Senão, não tem indicação você mexer com isso. Aí você vai tentar entender qual é o tipo de incontinência urinária que ela tem, tá? Baseado nisso, levantar também as principais comorbidades que essa paciente tem. Vejam que esses questionamentos são de rotina de você no seu consultório. Apenas se chama atenção também para a incontinência urinária. Então, não vai mudar muito o que o ginecologista geral faz no seu consultório. É só ele ficar atento para a perda urinária. E a presença de prolapso é importante. O que é importante? É aquele prolapso em que a paciente refere sensação de bola na vagina. Aquele prolapso que a paciente não percebe ou que não incomoda a paciente não é um prolapso importante. Esse prolapso começa a chamar a atenção da paciente a partir do grau 2. Então, toda vez que a paciente tem um prolapso grau 2 para frente, ela geralmente começa a relatar que tem sensação de peso, que tem sensação de bola na vagina, e é importante que se corrija esses prolapsos antes de se tentar investigar essas outras problemas urinários. Bom, aí você chegou à conclusão clínica de que é uma incontinência urinária de esforço, tá? Você conversou com a paciente pela sua história, pelo seu exame físico, chegou à conclusão que ela tem uma incontinência urinária de esforço. O que você vai fazer? Primeira coisa, a incontinência urinária de esforço ela é eminentemente cirúrgica, tá? Mas existem algumas coisas para se fazer antes. Primeiro, encaminhar para a fisioterapia. Segundo, fazer uma orientação comportamental. O que é essa orientação comportamental? Controle da ingestão hídrica. Tem pacientes que têm uma vontade de tomar água, porque falaram que é importante, não sei o quê, ela toma 5 litros de água por dia. Então, ela vai ter perda urinária. Qualquer pessoa que estiver acontecendo, estourando
ela pode perder os dentes, tá? Checar medicações, principalmente diuréticos à noite, diuréticos fora de hora, tentar reduzir esses diuréticos, conversar com o cirurgião. Mudo novamente. Acho que o som do microfone está com problema. E agora, melhorou? Melhorou. Melhorou aí? Aham, melhorou. Tá. Então, é o seguinte, ah, embora seja evidentemente cirúrgica a incontinência urina de esforço, a gente tende a mandar primeiro para fisioterapia, fazer uma orientação comportamental, controle de ingestão hídrica, checar medicações e checar o hábito retencionista, que é o que muitas das mulheres fazem isso. Elas não urinam o dia inteiro porque não gostam de ir em lugares fora de casa e não pode. Ela tem que urinar a cada 2h30, 3 horas, marcar no relógio. Isso é importantíssimo. Na falha do tratamento clínico, aí sim a gente solicita o exame urodinâmico. Não se faz isso antes disso, tá? Antes de tentar tratamento clínico primeiro. Agora, um detalhe: se você não quer operar a paciente, você não pretende operar essa paciente, não solicite o exame urodinâmico. O exame urodinâmico é extremamente específico, extremamente constrangedor e examinador dependente. Se você for encaminhar para alguém operar essa paciente, deixe que essa pessoa peça o exame urodinâmico, tá? Que ele vai pedir uma pessoa de confiança dele, porque o exame urodinâmico mal feito ou que te der uma interpretação que não é a correta, pode te levar a um erro cirúrgico e que não tem volta depois. Então, no tratamento da incontinência urinária, nós temos dois tipos de incontinência urinária de esforço. A primeira, que é a hipermobilidade do colo, que a gente vê pela pressão de perda na urodinâmica. Pressão de perda alta, acima de 90, de 80, a gente considera que existe uma tendência a ser uma hipermobilidade do colo. E as pressões baixas, ou seja, a pessoa com qualquer aumento de pressão abdominal já perde urina, seria mais relacionado com as lesões intrínsecas do esfíncter uretral. Nesses casos, na hipermobilidade, a gente tem a cirurgia de Bush, tem o sling transobturatório, tem o mini sling para fazer, pode ser feito o sling de face, sling sintético, retropúbico. Já na lesão esfincteriana intrínseca, somente o sling de face e o sling sintético retropúbico são indicados. Não adianta fazer transobturatório, nem Bush, nem mini sling, que não vai resolver. Na lesão esfincteriana intrínseca, em alguns casos, pode-se recorrer à injeção periuretral ou booking, que no nosso meio fica meio difícil pelo preço e é um tratamento que não tem um resultado muito brilhante, com várias complicações, como abscessos, migração das esferas e uma série de complicações graves. Embora seja fácil de ser feito, seja minimamente invasivo, não tem um resultado muito bom, além do preço ser muito caro. Cada ampolinha custa em torno de 7 a 10 mil reais e a gente usa 2 a 3 ampolas, usaria, tá? Então, basicamente, as indicações são baseadas nisso. Nós temos, então, o Burch, que é uma cirurgia aberta, que hoje só tem indicação se você já for abrir a barriga para outra coisa. For fazer outra cirurgia e já vai abrir o abdômen, pode aproveitar para fazer uma cirurgia de Burch. E nos casos de hipermobilidade do colo. O transobturatório, né, que entra pela virilha da paciente, o sling retropúbico e o sling aponeurótico, que sim também é bastante invasivo, porque retira uma faixa de aponeurose do músculo reto. E como é que você vai decidir qual fazer? Baseado nesses parâmetros. Primeiro, a urodinâmica. Você vai olhar a PPE. PPE baixa, PPE alta e o fluxo da paciente. Se a paciente tiver um fluxo ruim, não se faz esses retropúbicos, nem o de fáscia e nem o retropúbico, porque ela vai ficar retencionista, depois não vai conseguir urinar. E levar em conta, isso é o mais importante, as características da paciente. Pacientes obesas, com tosse crônica,
constipada grave, atletas, profissões de impacto que fazem, por exemplo, trabalho braçal, estilo de vida, pacientes que vão em academia, que fazem exercícios pesados, ver se pacientes são sedentárias, pacientes que têm cirurgias anteriores de incontinência urinária por outro motivo. Então, por exemplo, uma paciente que tem uma alta chance de recidiva, uma obesa, uma paciente que faz trabalho braçal ou que tem um estilo de vida de academia, essas coisas, a tendência é se partir por sling retropúbico ou de aponeurose. Por quê? Porque a possibilidade de recidiva é alta. Então, nesses casos, mesmo com a pressão de perda alta, que seria uma hipermobilidade, a gente tende a fazer o retropúbico. Já uma paciente sedentária, que tem uma PPE mais baixa, que seja mais uma senhorinha, a gente tende a fazer slings mais leves, tipo o transobturatório. E pacientes que têm cirurgias anteriores. Se ela já tem um sling transobturatório, eu não vou repetir esse sling, eu vou partir para uma coisa mais forte. Se ela voltou a recidivar com aquele lá, a gente vai tentar alguma coisa mais forte. E o estudo dinâmico, ele é considerado padrão ouro para diagnóstico de incontinência urinária. Então, por que não pedir de rotina? Já se faz, logo que você faz o diagnóstico de incontinência urinária, vamos pedir um urodinâmico. Primeiro, porque ele é invasivo. Então, ele é comum disúria, infecção do trato urinário, reações neurovegetativas, com inclusive síncopes durante o exame. Então, não é um exame para se fazer de rotina. Além disso, é extremamente constrangedor, tá? Para paciente, é um exame muito chato. Ele é limitado porque ele simula o dia a dia, mas ele simula com soro fisiológico, injetando dentro da bexiga numa velocidade diferente daquele que é o normal da urina, a temperatura é diferente. Então, ele é limitado, ele tem alguns limites disso, que a gente tem que saber. É examinador dependente, então tem alguns exames que chegam para a gente que não dá para interpretar, simplesmente não dá para interpretar porque o exame foi muito mal feito, tá? Por isso que a gente recomenda que quem vai operar que peça o exame, porque aí a pessoa vai pedir que ele confia, tá? E tem um custo financeiro, lógico, agregado, que tem que se pensar também. Bom, então, incontinência de urgência, de esforço, nós vimos ali. Fisioterapia, orientação e, se não der certo, partir para uma cirurgia, tá? Dependendo do exame urodinâmico e de todas aquelas características que nós falamos. E na incontinência de urgência? Na incontinência de urgência, nós temos a incontinência que ele é um tratamento eminentemente clínico, não necessita de estudo urodinâmico, não tem que fazer estudo urodinâmico para isso, tá? Tem que descartar sempre glaucoma de ângulo fechado, taquiarritmias graves e constipação intestinal graves, porque as medicações usadas complicam esse tipo de problemas. Iniciar sempre com fisioterapia e orientação comportamental. Nunca entrar com medicação logo de cara. E depois, não dando certo, aí a gente vai com anticolinérgico e agonista beta-3. O que é orientação comportamental nesses casos? Reeducação nutricional, urinar a cada 2h30, 3 horas. Tomar líquidos 2 horas, não tomar líquidos 2 horas antes de deitar, para evitar noctúria. Verificar medicações de uso crônico, principalmente os diuréticos. Evitar café e chás. Evitar pimenta, capsaicina é importante. Evitar bebidas alcoólicas. Evitar sucos e frutas cítricas. Evitar o fumo. Evitar refrigerantes também pela cafeína. Então, o fumo e o café, principalmente, são os piores desses componentes que nós temos aqui. Qual que é o tratamento fisioterápico para incontinência urinária de urgência? Eletroestimulação, que pode ser vaginal ou do tibial posterior. E fisioterapia, cinesioterapia com treinamento dos músculos assoalho pélvico, biofeedback, cones vaginais. Importantíssimo, resultado excelente, principalmente pela estimulação nos casos de incontinência urinária de urgência pura. Nos anticolinérgicos, nós temos oxibutinina, dalifenacina, solifenacina e o tróspio. Desses, o mais
melhor custo-benefício é a solifenacina e o tróspio. A vantagem do tróspio é que ele tem uma dosagem adaptável para cada caso. No caso de a gente não conseguir um resultado bom com os anticolinérgicos, ou o efeito colateral, que é boca seca, lágrimas diminuídas com olhos raspando, constipação intestinal crônica, a gente pode lançar a mão dos agonistas beta-3, que é a mirabegrona. Mirabegrona é o que tem menos efeito colateral e que tem o melhor resultado. Porém, o custo dele para as pacientes do HC torna um pouco inviável, é em torno de R$ 280 por mês. Tá? Então, a gente usa muito a solifenacina que o governo do estado fornece para as pacientes. E aí você tratou e não melhorou, encaminhar para o ginecologista. Por quê? Porque aí sim, você tratou, não resolveu, a gente vai ter que fazer um exame urodinâmico e avaliar a possibilidade de uso de botox e de eletromodulação, que é uma espécie de marca-passo implantado em S2, S4 e que custa R$ 85.000. E que então é inviável para a nossa população, na maioria dela, mesmo a população de consultório. O Botox, não, o Botox é possível, embora seja caro e exija uma preparação e o jeito de aplicar é coisa de especialista mesmo, de coisa, quem mexe com cistoscopia. Na retenção crônica e incontinência urinária, nós temos que separar entre obstrução e hipocontratilidade. Obstrução pode ser só um prolapso grande, pode ser um sling que foi feito e que não ficou bom, que ficou retencionista, pode ser um períneo que foi feito e ficou retencionista, pode ser um tumor, um cisto de uretra, alguma coisa assim. Então, a obstrução é simples, é tratar a causa, é achar a causa e tratar. Pode ser usado doxazosina ou tansulosina para melhorar um pouco essa obstrução, que é uma medicação que é um alfa-bloqueador que a gente usa em prostático, que também, em homens prostáticos, que também se trata de uma obstrução infravesical. Os resultados não são muito bons, não. Realmente é tratar a causa mesmo. No caso de hipocontratilidade, também não há outra saída a não ser autocateterismo. Isso exige um uroginecologista para controlar isso, para poder fazer uma orientação melhor dessa paciente. Nos novos tratamentos, nós temos o laser, tanto o YAG quanto o Web YAG quanto o CO2. Temos a Frax. Esses dois eles fazem lesões de calor na mucosa, fazendo um anel colagenogênese ou uma elastogênese dessa região, rejuvenescendo essa vagina. Então, eles são muito interessantes nos casos de síndrome climatérica, em que pacientes que não podem usar o estrogênio tópico. Se não, eles fazem a mesma função do estrogênio tópico, tá? Eles melhoram a proliferação do endométrio, da vaginal da paciente, tá? E isso melhora a incontinência urinária, principalmente de urgência. Para a incontinência de esforço, eles são muito fracos, são só casos leves. A eletroestimulação eletromagnética, essa cadeira, ela cria um foco de mudança de tensão e leva à mudança na placa, da placa motora, causando a despolarização da placa motora e fazendo contrações da musculatura pélvica, tá? Igual aqueles cintos que se põe no abdômen para contrair a musculatura. Todos esses três carecem de estudos, principalmente a longo prazo, que se vão resolver mesmo ou não. Ainda sobra o ultrassom microfocado de alta intensidade, que faz mais ou menos a mesma coisa do laser, só que ele é mais profundo. Consequentemente, tem maior risco de úlceras e de lesões da mucosa vaginal. Tá? Mas a ideia também é a mesma coisa do laser. É o rejuvenescimento da mucosa vaginal. Então, para finalizar,
A história clínica e o exame físico bem conduzidos podem reduzir o tempo de diagnóstico e início do tratamento da paciente, evitar sofrimento e constrangimento desnecessário com exames desnecessários, levar diagnósticos mais precisos, reduzir custos e, por ser invasivo e examinador dependente, deixar a solicitação da urodinâmica para quem for operar a paciente. Grande parte dos casos de incontinência urinária de esforço e a maioria dos casos de incontinência de urgência podem ser tratados pelo ginecologista geral no consultório. E orientação comportamental, perda de peso, fisioterapia resolvem grande parte dos casos de incontinência urinária. Obrigado. Obrigada, Pedro, pela brilhante aula.